agradecendo a Deus e a Jesus e a nossa Mãe Maria por mais essa oportunidade de estarmos juntos e pelas bênçãos da oportunidade do trabalho. Nós sempre temos que enaltecer isso. Veja que a oportunidade que nós temos de utilizar os recursos da internet e levar o nosso evangelho, o nosso aprendizado, né, através das lives, dos vídeos que nós gravamos para a Seca, né, levar a todos os cantos. Isso é uma bênção, porque a maioria das pessoas que ainda tem essa dificuldade de entender o chamamento de Deus, nosso Pai, através das dificuldades, né, não consegue enxergar isso, ao passo que passam boa parte do tempo em reclamações, maldizendo os seus dias, maldizendo os acontecimentos, né? Mas não param, né? Tem essa dificuldade ainda de parar por alguns instantes e perceber que ao longo da nossa história, da humanidade, do nosso aprendizado, de tempos em tempos, a Terra passa por dificuldades. Dificuldades essas que nos ajudam a impulsionar o crescimento espiritual, né? O crescimento moral. Porque através da dificuldade nós nos tornamos melhores, né? Como se disse, não vai por amor, vai pela dor. E agora nós estamos vivendo um período desse da humanidade, não é? Então, quando nós pensamos apenas pelo lado material das conquistas, cada ano que se fecha o ciclo, nós estamos prestes a fechar esse ciclo de 2020, né? Então, muitos irmãos ficam maldizendo o ano, que foi isso, que aquilo, eu não vejo a hora desse ano acabar, começar um ano novo. E nós já sabemos que isso é ilusório, né? Porque cada ciclo na Terra é oportunidade de vida, é oportunidade de aprendizado. Cada dia, cada segundo que nós estamos aqui no planeta Terra, encarnados, é oportunidade de evoluir, de crescer, de aprender, não é? Nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais humanos, nos tornarmos mais cristãos. E é esse o futuro de todos os espíritos, não é? Não é? O destino da humanidade é esse, é a evolução. Então, antes de talvez, pelo nosso, às vezes, pequeno entendimento, criticarmos alguma coisa, agradeçamos as bênçãos do dia e tudo o que ele nos traz no nosso aprendizado. Com certeza, a maioria de nós está saindo dessa situação que nós estamos vivenciando agora nesse ciclo de 2020, um pouco melhor no nosso entendimento, um pouco melhor nas nossas relações, um pouco melhor espiritualmente, não é? Então vamos agradecer, porque Deus é sábio, né? Deus é sábio. Observa que o planeta todo, ele passa por essa dificuldade da pandemia, não é? Ele não pegou A, B ou C, foi para todo mundo. Então, nessa lei de progresso universal, que é igual para todos, cada um de nós vai tirar o seu aprendizado. Mas para isso nós temos que ter a sensibilidade, né, de perceber aquilo que está acontecendo. E ao par de tudo isso também nós temos as nossas provas individuais, que são nossas, nós vamos ter que passar. E tudo isso faz parte de um grande aprendizado. E que a sustentação do Cristo, né, a nossa confiança em Deus, nosso Pai, nos faz caminhar nessa jornada com
confiança, certeza e a passos largos e seguros, né? Então que nós possamos realmente desejar ter os nossos melhores votos para o ano que está prestes a chegar, mas também agradecer a Deus por tudo que nós vivemos esse ano e por tudo aquilo que nós passamos e a bênção de estarmos encarnados, a bênção da vida, a bênção da vida. E graças a essa bênção, né, e essa oportunidade que temos, estamos aqui, né? Todos nós que fomos chamados a gravar os vídeos, né? E todos vocês que estão nos acompanhando, que dedicam tempo da sua jornada diária, do seu dia, para se dedicar às coisas do Espírito, né? E nós precisamos nos dedicar ao nosso Espírito, porque é o ser que realmente importa em tudo isso, né? Que nós já sabemos que esse corpício aqui, num determinado momento, que nos serve pelas bênçãos de Deus para o nosso aprendizado, aqui vai ficar. E quando partirmos para a espiritualidade, levaremos todos os aprendizados que tivemos, também bem como as chateações que nós plantamos e que nós vamos colhendo ao longo da vida, né? Então vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade e a toda essa espiritualidade amorosa que nos envolve, nos assiste, e o nosso maravilhoso e querido Espírito Protetor, né? Ainda bem que nós não, a maioria de nós, pelo menos eu não o conheço, né? E se tivesse a oportunidade de vê-lo, com certeza eu estava toda hora lá puxando a sua manga, né? Pedindo um conselho, uma orientação. Então a gente precisa aprender a ouvir os nossos mentores espirituais pelo coração e aqui pelo entendimento, né? E aí nós vamos aprendendo que eles estão aí, nos auxiliando, nos assistindo e nos fortalecendo em todas as nossas dificuldades, né? E hoje, na continuidade dos nossos estudos, nós vamos para o capítulo 12 do Livro dos Espíritos. E esse capítulo 12, ele trata da nossa perfeição moral, né? Inicia hoje, né? Perfeição moral. E o item 1, ele fala as virtudes e os vícios, né? Lembrando, gente, que sempre que a gente fala de vícios e tendências, né? Vícios, tendências, vamos colocar, são a mesma coisa, que são coisas do nosso espírito, né? As virtudes também, coisas do nosso espírito que nós vamos conquistando ao longo das nossas existências e que nós não perdemos, mas também carregamos os nossos vícios, que nós justamente estamos aqui na Terra para burilar e nos livrarmos deles. Então nós podemos citar vários vícios, vários, né? Mas cada um sabe qual é o seu, sabe onde está pegando ali, e que agora, com essa consciência espiritual que nós já temos, nós sabemos a necessidade de melhorar, de lutar para nos livrarmos deles, né? Então cada um sabe onde é o seu calcanhar de Aquiles, conforme se fala aí nos provérbios, né? Que se fala tantas vezes, enfim, cada um de nós sabe onde está aquela pontinha que ainda preocupa, fala, puxa, meu Deus, eu ainda não consegui me melhorar, né? Mas continua persistindo. E Deus leva muito em consideração realmente as nossas intenções. E quando nós falamos em perfeição moral, gente, é o destino da humanidade. É o destino e essa nova era que nós tanto falamos dos espíritos que devem habitar o nosso planeta Terra. Queira Deus, tenhamos a oportunidade de estarmos aqui em outras encarnações, já dentro dessa renovação.
Mas às vezes nós pensamos tanto lá na frente, gente, mas a renovação nós estamos fazendo parte dela hoje. Nós estamos tendo a oportunidade de contribuir para o fortalecimento da renovação moral na Terra, onde não existirá um irmão em dificuldade que ele não encontrará nos corações de todos a boa vontade em auxiliá-lo, sem necessidade de pedir, sem a necessidade de mendigar assistência, não é? E hoje nós vamos falar na questão 893 e na 894, né? Então vamos lá. Na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. Eu vou ler toda a resposta dos espíritos, mas eu vou ler o finalzinho. Veja bem, a pergunta é: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aqui no finalzinho ele fala: a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Olha que beleza. Eu vou ler toda a resposta. Então ele diz assim: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Olha que beleza. E aí, quando nós falamos, a espiritualidade já nos alerta muito, né? Do Evangelho do Cristo, né? Dessa necessidade da caridade desinteressada, não é? Porque nós ainda no nosso estágio evolutivo, nós temos muito essa coisa ainda da barganha, coisa que nós carregamos desde os nossos primórdios, lá de trás, há séculos atrás, né? Essa necessidade da barganha. Ó, eu estou te fazendo isso, mas você tem que me fazer alguma coisa em troca. Tem até aquelas culturas, né, mais antigas, que quando alguém fazia algo de bom para o outro, ele se sentia na obrigação de acompanhá-lo para retribuir o bem que foi feito. Olha só, né? Graças a Deus, hoje nós não temos isso, né? E até por conta da reencarnação, não é? Nós temos, pela bondade do Pai, o esquecimento do nosso passado. Porque vocês imaginam, se hoje nós soubéssemos quem está ali do nosso lado, né? Nós somos o seu devedor. E através das nossas ações, nós estamos tentando beneficiá-lo e ajudá-lo, né? Hoje, com o nosso entendimento, será que nós, se nós soubéssemos a dificuldade, o arrastamento que nós temos com ele, será que realmente eu faria alguma coisa desinteressadamente por aquele meu irmão? Da minha parte, eu acredito que não. Porque nós sempre teríamos, a nossa condição espiritual ainda, nós sempre teríamos esse pontinho de dificuldade ali na nossa mente, bem como o outro também, sabedor das dificuldades que nós criamos a ele também dificilmente aceitaria, porque o ódio, a raiva, o rancor falaria mais alto, né? Por isso a misericórdia do esquecimento e a oportunidade que Deus nos dá de nos dedicarmos amorosamente a alguém, né? Fazer a caridade desinteressadamente. Fazer o bem sem olhar a quem. E é isso que eu falei no início, que faz parte do programa de renovação da nova era aqui na Terra. Fazemos as coisas desinteressadamente pelo prazer de servir, né? E aí que tá. Veja, nós aqui na Terra, quem de nós não teve um desafeto? Queira Deus que
alguém não tenha tido, tem um coração já tão equilibrado como muitos o têm, e que não tenha tido um desafeto. Ou, de repente, vocês observam que nós, às vezes, gratuitamente não, porque nós já sabemos que às vezes nós temos indiferença com alguém que mal nós acabamos de conhecer, nós já temos aquele ranço, né? Aquela dificuldade vibratória, né? E olha, aqui nessa passagem ele nos diz que o mérito está em sacrificar os nossos interesses em prol do outro. Olha, a partir do momento que nós conseguimos ficar acima de uma vibração de inferioridade para um irmão, né? E eu fazer o bem a ele, eu estou sacrificando os meus interesses vibratórios egoísticos, certo? Então nós estamos sacrificando em benefício do outro. E nós vamos observar que nós vamos sentir mais alegria em pôr um basta naquela situação e fazer o melhor que nós podemos por eles, né? Ou por ele, nós vamos nos sentir elevados, abençoados, leves, ao passo que se eu ficar amargurando, ainda tripudiando, vamos dizer assim, em cima da dificuldade do meu irmão, eu vou sentir o que? O veneno me corroendo, né? A minha alegria na situação que o outro passa, na dificuldade dele que me apraz, na realidade ela está envenenando o meu corpo físico, envenenando o meu espírito de vibrações terríveis que nós vamos arrastar, sabe-se lá quantos séculos, quantas décadas, vamos dizer assim, até que nós tenhamos a oportunidade de novamente nos encontrarmos e reparar as nossas dificuldades. Nós, espíritas, falamos tanto em obsessores, temos o medo lascado dos nossos obsessores, mas muitas vezes esse que está do nosso lado, ele é um querido daquele obsessor, e fazendo bem a ele desinteressadamente, nós mudamos corações aqui na Terra e na espiritualidade, gente. Então a gente não pode esquecer disso, porque a alegria do bem praticado é uma lei vibratória de boas energias. Então ela se expande, ela contagia, né? E traz novos irmãos. Quantos irmãos nós conseguimos trazer para o trabalho, porque ele observa a nossa mudança e sente o desejo de participar delas também, percebe? A questão 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Tem elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-las? Ou seja, tem pessoas que fazer o bem já é uma constante. Ele não tem essa dificuldade que nós muitas vezes temos, de ficar olhando para fazer isso ou aquilo. Será que nós olhamos várias situações, né? Se eu vou, não vou, tá chovendo, tá sol, enfim. Não é? Então tem pessoas que o prazer de fazer o bem é um impulso natural, não é? Já é dela, ela já conquistou aquilo, não é? E agora, comentando aqui, eu me lembrei, recentemente, há coisa de 2 anos, se não me engano, um prédio no centro da cidade, que ele era todo de vidro, ele pegou fogo e ali residia muitas famílias, né? Não tendo onde morar, ocuparam aquele espaço. E esse prédio pegou fogo. Então, um rapaz que veio a desencarnar nesse incêndio, ele estava salvando várias pessoas. E ele foi tentar salvar mais algumas vidas e o prédio desabou.
Veja, é um impulso natural, o interesse dele em praticar, em salvar aquelas vidas, era muito maior do que os riscos que ele estava correndo. Não mede isso, né? Nós não saímos todos os dias para trabalhar das nossas residências com a preocupação de que nós não iremos voltar. Nós saímos confiantes que vamos executar os nossos trabalhos, ou seja lá o que for, e vamos voltar para casa. Mas nós não sabemos ao longo dessa jornada o que pode, o que está no nosso caminho, né? Então vamos ver a resposta que os irmãos da espiritualidade deram. Os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como os velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam, pelo contraste, e os admirais, tanto mais porque são raros. Mas sabei que nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda a parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será na terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Ou seja, uma resposta muito clara, né? E que nos faz refletir. Quando nós falamos, gente, da nova era que a Terra vai alcançar no seu progresso evolutivo, muitos ainda acreditam que essa nova era é a era da fartura material, né? Mas é a era dos espíritos amorosos, né? E é aquilo que ele coloca. O nosso planeta está caminhando para isso. E está caminhando não é a partir de agora, não. É desde os primórdios da humanidade. Cada época de espíritos encarnados na Terra, as coisas estão se aperfeiçoando, elas estão se aprimorando. E hoje nós temos a oportunidade, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, e nós estamos ajudando a construir essa nova era. De que forma? Com base no Evangelho do Cristo, porque Ele nos dá a sustentação para nós termos essa desenvoltura espiritual, né? Porque o Evangelho do Cristo ele prega o bem através da prática do bem, né? Está nos dando a oportunidade de colocar em prática o que a letra nos traz. Essa é a nova era. Nós estamos trabalhando na construção da nova era. Nós somos os trabalhadores da última hora, gente. Percebe? Então não importa se A, B ou C não estão fazendo. Nós que já temos essa clareza e somos candidatos a seguidores do Cristo, nós temos o dever de praticar o bem em toda a sua plenitude, até que praticar o bem sem olhar a quem se torna uma coisa natural, né? Por exemplo, vamos falar desse impulso, né? Eu uso muito isso, eu gosto desse exemplo, não sei porquê. Quando nós estamos caminhando por uma avenida, uma rua, e alguém chega para nós e pergunta onde é determinado endereço. De impulso, quando nós sabemos, nós já orientamos ali, falamos, né? Da mesma forma como nós, às vezes, estamos caminhando, nós temos o impulso da espiritualidade, aliados aos nossos bons sentimentos, para socorrer alguém que está no nosso caminho. Há de chegar o tempo que, sem interesse nenhum,
nós vamos estar auxiliando independentemente de quem seja e qual a situação que ele se encontra. Porque a prática do bem e da caridade vai estar latente em nós, né? Nós precisamos pensar nisso, gente. E isso hoje são vícios. Como eu não consigo praticar o bem e a caridade em toda a sua plenitude, é porque nós ainda estamos presos a tendências e vícios que nos levam, primeiro, a julgar uma situação para ver depois se nós iremos nos colocar em ação para socorrer. Então isso aí ele vai, né, à medida que nós evoluímos moralmente no bem, nós vamos deixando essas análises de lado. É aquela velha história, né? Eu vou pegar um exemplo do Chico, né? Que saindo de um culto, né? De um trabalho, tinha um bêbado lá na sua cidade, que quando ele estava no auge da sua loucura, né? Das suas, vamos dizer assim, crises, né? Do álcool, ele gritava, ele perturbava, enfim, né? Às vezes é comum nós vemos isso. E saindo desse culto, né, desse trabalho, o Chico com outros companheiros, essa pessoa veio até ele e lhe pediu um dinheiro. E o Chico prontamente colocou a mão no bolso e deu o dinheiro para ele, né? Então aqueles que estavam com ele, poxa, Chico, mas você deu dinheiro para ele, você está sustentando o vício dele, não é? Como é que a gente vai querer que ele se recupere? Ou seja, mas o Chico nunca, todas as oportunidades, ele nos ensinava, né? Ele era um doutrinador. Então Chico, naquela sua sabedoria, disse: ele vai beber, com certeza, mas ele não vai estar gritando, perturbando todo mundo. Então ele não vai ter sobre ele a carga vibratória dos outros irmãos. Olha que coisa bendita, gente, tá? Era uma tendência dele, ele tem que superar o vício dele. Mas muitas vezes eu, pela desculpa de falar, eu não vou fazer isso porque fulano vai fazer aquilo com o recurso que eu der. Não é obrigação, não é responsabilidade nossa, gente. Não é nossa responsabilidade ficar querendo administrar aquilo que eu faço para o bem, se o outro vai usar da forma que deve ser feita. A responsabilidade é dele, mas a responsabilidade maior é minha, de usar todos os recursos que eu tenho à minha disposição para praticar a caridade. E não vai, essas desculpas nossas, elas é muito mais fácil eu admitir que eu não quero fazer do que colocar a desculpa em alguma coisa. Porque quando nós fomos questionados sobre o bem que fizemos na balança, nós nos sentiremos envergonhados, né? De ver quanta oportunidade nós temos e por algumas razões nossas nós ainda estamos julgando. E isso nós vemos muito até na casa espírita, onde muitos irmãos ficam escolhendo o trabalho ou acham que o outro é mais privilegiado do que esse ou do que aquele, ou que tal dirigente está tomando uma atitude que não cabe. Não nos cabe julgar. Nós somos trabalhadores, nós estamos ali. Se nós estivéssemos em condições hierárquicas maiores, aí nós sentiríamos o peso da responsabilidade. Sabe Deus lá o que falam ao nosso respeito, né? E que nós não sabemos, não é? Então essa, gente, era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Espero que a gente tenha conseguido passar meia horinha aí
numa companhia muito abençoada, muito amorosa, principalmente com todos esses irmãos desencarnados que de alguma forma se achegam até nós por afinidades, por sabe-se lá quais razões, mas estão tendo a oportunidade de comungar conosco no mesmo aprendizado evangélico. Muita paz para todos e até sempre, né? Um abraço.